Há número legal. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos, sétima sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Informo aos senhores edis que a vereadora Carina Soltur solicitou 10 dias de licença para tratamento de saúde, no período de 14 a 23 de outubro, sendo devidamente deferida pela presidência. Informamos ainda que o primeiro suplente do PSD, o senhor Romildo Santos, se encontra no exercício da vereança na vaga do vereador Ticiano. A Coordenadoria de Apoio ao plenário procedeu, então, à convocação do atual segundo suplente do PSD, o senhor Arnaldo Dias Marques, mais conhecido como o senhor Mineiro da JM, sócio ali do seu Luiz, ali no bairro dos Pimentas, vereador Edmilson, vereador Rafa, né? Então, muito bom tê-lo aqui, que compareceu nessa edilidade no dia 14 de outubro de 2025, onde entregou a documentação necessária, bem como foi empossado no cargo de vereador na sala da presidência. Informo que os vereadores abaixo relacionados substituirão a edil Carina Soltur, enquanto perdurar a sua licença nas comissões. Lauri Rocha, permanente de Constituição e Justiça e Legislação Participativa como secretário. Vereador Luiz da Sede, permanente de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo como secretário. Comissão Especial de Inquérito Terceirizadas, instituída pela portaria número 26983. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se conta presente na galeria, senhores assessores, senhores da imprensa. Bem, eu venho a esta tribuna hoje feliz, porque o projeto, graças a vocês, colegas vereadores dos condomínios, o prefeito sancionou. Hoje é lei. Que alegria! Eu quero também agradecer muito ao prefeito Lucas por ter sancionado essa lei. Por essa lei já está existindo na nossa cidade. Agora os nossos pets vão poder andar no condomínio inteiro. Nossos pets vão poder ir nas quadras. Que alegria! Só faltou as piscinas. Mas nossos pets vão poder entrar nos jardins. Andar direto. Obrigado, prefeito Lucas. Obrigado, prefeito Lucas. Vossa Excelência mostra o comprometimento que tem com a proteção animal. Isso é um gol de letra que o prefeito Lucas deu. Tenho certeza que o prefeito Lucas também irá sancionar a lei que nós aprovamos aqui nessa casa, proibindo gaiolas em nossa cidade, proibindo comercialização de gaiolas. Isso eu tenho certeza que o nosso prefeito Lucas vai sancionar essa lei, que essa casa já voltou. Então, gente, esse é o motivo de muita alegria hoje, saber dos nossos pets. Vai viver tranquilo, vai ser respeitado, tá? E esse projeto de lei foi tão bom, gente, que vários vereadores de várias outras cidades estão pedindo a cópia desse projeto de lei. Gente, que coisa boa! E
eu fiquei muito feliz, né, estou muito feliz com essa atitude maravilhosa que os senhores vereadores, junto com o prefeito Lucas, defenderam o bem-estar da proteção animal. Então, essa questão é de muita gratidão da minha parte, junto a todos os senhores vereadores e também ao prefeito Lucas. Hoje é só, presidente, que eu tenho que falar, daqui a pouco eu volto novamente, mas por enquanto só, vou deixar um tempinho ainda para os colegas falar. Ok. Obrigado, vereador Geleia. Com a palavra, vereador delegado Mesquita. Parabéns mais uma vez, vereador Geleia e toda esta casa que apoiou Vossa Excelência nesse projeto tão importante. Parabéns, Deus abençoe. Com a palavra, vereador delegado Mesquita. Muito boa tarde a todos, senhores vereadores, senhor presidente, público presente, público que nos assiste. Hoje eu quero deixar aqui uma especial saudação e as boas-vindas aos moradores do condomínio da Rua Dolomita, lá no Micail, que estão aqui representando os demais, exercendo a sua representatividade e mostrando a sua luta e a sua coragem. Mais tarde, na parte da tribuna livre, a gente vai ter aqui falando, inclusive, um representante lá do Dolomita. Peço, inclusive, a atenção de todos quando esse representante falar, que vai trazer aqui um depoimento verdadeiro de tudo que ele e os demais moradores passam lá. Parabéns a todos vocês, tá? Pela coragem, pela luta, e vocês sabem que em mim vocês vão ter um parceiro que vai acompanhar vocês até o final, e eu não vou descansar enquanto a justiça não for feita. E é sobre isso que eu venho falar aqui, venho trazer boas notícias. Com muita alegria eu venho anunciar que a nossa SEI, que vai investigar todas as irregularidades e crimes cometidos na Rua Dolomita, no Parque Micail, foi protocolada e já conta com as assinaturas necessárias. São 22 assinaturas que nós conseguimos, e nesse momento eu quero agradecer aqui imensamente todos os vereadores que votaram, quero inclusive citar um a um. Quero agradecer ao prefeito Lucas, que tem demonstrado a sua preocupação e o seu apoio nessa questão também. Então, quero agradecer aqui os vereadores que assinaram a SEI do Micail. Vereador Pastor Adalberto, vereador André Alves, vereadora Carlinda Tinoco, vereador Caissara, vereador Birita, vereador Daniel Santos, vereador Daniel Alves, vereador Danilo Gomes, vereador Geraldo Celestino, vereador Guto Tavares, vereador Joseval Queiroz, vereador Carlos Veloso, vereador Kleber Ribeiro, vereador Laércio Santos, vereador Lamé, vereador Lauri Rocha, vereador Leandro Dourado, vereador Maurício Segantin, vereador Rafael Acosta e vereador Rafa Marques. Por último, mas tão importante quanto, vereador Geleia também, e já está dizendo aqui que vai assinar também vereador Romildo. Muito obrigado, vereador Romildo, inclusive a petição segue ativa. Vereador Alemão foi um dos primeiros. Não consta aqui porque teve aquele ajuste no texto, né? Então o senhor assinou lá no texto anterior, mas foi um dos primeiros, vereador Alemão, a assinar. Vereador Luiz da Sede está dizendo aqui, enfim. Meu caso isso é muito, também. Poxa, diz, presidente. Vereador Gilvan Santos foi um dos primeiros. Isso é muito bom, né, gente? Que bom que tem até vereador aqui que está anunciando, que nem estava na minha lista. Isso mostra o compromisso aqui da grande maioria da casa, desses vereadores, com o interesse público, com o interesse do povo que mais precisa. Isso mostra que essa casa aqui, independentemente das diferenças que fazem parte da democracia, é capaz de se unir, pelo menos a grande maioria, em pautas que são legítimas
e são justas, em defesa do povo mais carente e contra todo tipo de injustiça. E é para isso que a gente vai instaurar essa SEI. É uma SEI que tem como objetivo muito claro de apurar todo o crime, toda irregularidade praticada com os moradores da Rua Dolomita, no Parque Micail, há mais de 10 anos. E buscar as devidas responsabilidades civis, administrativas, criminais. Custe o que custar. A gente vai atrás, eu tenho certeza que os componentes dessa SEI que vão ser eleitos vão ter todo o compromisso de buscar a verdade e fazer a justiça. Quero, inclusive, deixar muito claro aqui que, da minha parte, meu objetivo aqui de instaurar essa SEI não é nem de longe qualquer objetivo político eleitoreiro. Até porque na minha vida, e na minha vida política sobretudo, nunca agi dessa maneira. Procuro fazer o que é certo e o que é justo, aos olhos do povo e aos olhos de Deus, acima de tudo. E é com esse objetivo que a gente está abrindo essa comissão especial de inquérito. Vamos seguir falando. E eu vou trazer aqui em primeira mão, posso confirmar? Posso confirmar? Presidente, eu vou pedir encarecidamente uma exceção para eu falar mais 30 segundos além do meu tempo para dar uma excelente notícia para os moradores do Micail, para toda a casa e para toda a população de Guarulhos. O senhor Ricardo Moura acaba de ser preso. Acaba de ser preso nesse momento. Enquanto eu falo, acabo de receber a notícia. Acaba de ser preso em virtude da expedição de um mandado de prisão temporária, requisitado pela Delegacia do Meio Ambiente de Guarulhos, seccional da Polícia Civil de Guarulhos. Fez um excelente trabalho, já estava sabendo, não poderia falar jamais para prejudicar as investigações. Mas segui acompanhando e com muita alegria a gente recebe essa notícia de que a justiça começa a ser feita. E só o começo, é uma prisão temporária. Mas a partir daí a gente vai descortinar todos os crimes que cada vez mais eu fico sabendo, as denúncias chegam a nós. E nós vamos encaminhar para a Polícia Civil, para o Ministério Público, para que esse indivíduo permaneça e apodreça na cadeia por todos os crimes que ele cometeu aos senhores. E que isso sirva de mensagem para todo o povo honesto, honrado e trabalhador de Guarulhos. Guarulhos tem lei, Guarulhos tem ordem. Muito obrigado à Polícia Civil, na pessoa do nosso seccional, Dr. Valdir Covino, delegado de polícia, Dr. Douglas, da Delegacia do Meio Ambiente, delegado de polícia do 9º DP, que está apoiando também, doutor Ricardo Condo, e toda a equipe de investigação que está firme e vai seguir firme nesse trabalho. A gente não vai descansar enquanto a justiça não seja feita. Parabéns a vocês, moradores da Rua Dolomita, no Micail. Meu respeito, minha admiração pela coragem. E a gente vai até o final, até que a justiça seja feita por completo. Lei e ordem, Guarulhos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador doutor Mesquita. Parabéns a todos os envolvidos, à Polícia Civil, a esta casa que está acompanhando tudo junto também. Já gostaria também que o vereador Rafael Acosta pudesse fazer uso aí da tribuna. E o bar da Nina que se cuide. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a todo o público que se faz presente aqui na galeria da Câmara. Eu venho aqui dividir algo que aconteceu com esse vereador. No dia 6 de outubro de 2024, esse vereador foi reeleito pela cidade de Guarulhos com 8.619 votos. Foi um momento de felicidade, a reeleição nossa, muito trabalho para a gente chegar aqui. Mas no dia 18 de outubro de 2024, dias após termos vencido as eleições, entraram com uma ação contra esse vereador para a perca do seu mandato. Para a perca do seu mandato. Deixando todos claros aqui que a nossa campanha foi limpa, foi feita com prestação de contas, aprovadas pelo Tribunal Eleitoral. Eu não desejo isso para ninguém, para nenhum vereador que faz presente aqui, porque não é fácil, é um momento de muita tristeza. A gente venceu umas eleições, democraticamente a gente vence as eleições, e a gente é pego de surpresa pela
perca de um mandato. Mas, graças a Deus, alemão, Deus é maravilhoso, misericordioso, vereador Romildo. E hoje saiu a sentença, hoje dia 15 de outubro de 2025, saiu a sentença pelo juiz eleitoral Paulo Rogério Bonini, julgando improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral movida contra esse vereador. A verdade prevaleceu. Obrigado. E vamos continuar, sim, defendendo a população, em especial aos 8.619 votos que foi confiado nesse vereador. E agradecer ao doutor Alexandre Ramos e também ao doutor Eduardo Cardoso da Silva. E dizer uma coisa, que a gente está aqui para trabalhar para a cidade de Guarulhos, independente de ser base ou oposição do governo. Então eu precisava passar isso para todos vocês, vereadores, que não foi fácil, momento triste que a gente recebeu na nossa porta, né, para poder estar presente por algo que nós não fizemos nada de errado. Fizemos nossa campanha limpa, como todos vocês fizeram a campanha de vocês limpa, que foram reeleitos, que foram eleitos, porque aqui o que aconteceu comigo foi, infelizmente, aconteceu com o vereador Wellington Bezerra também. Mas Deus sabe de todas as coisas. E graças a Deus, vereador Danilo, que a gente vai continuar aqui, trabalhando por essa cidade, até 2028 e quem sabe, né, nas próximas eleições. Quero agradecer a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Muito obrigado a todos vocês, vereadores. Parabéns, vereador Rafael Acosta. Receba o cumprimento de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Vossa Excelência tem um trabalho maravilhoso nessa casa e, como o senhor falou, Deus é fiel, Deus é justo e Vossa Excelência ganhou aí esta causa. Com a palavra, vereador Alemão do Transporte. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores presentes, público da galeria. Parabéns aí para vocês aí, pessoal do Micael, pela luta, e esse vereador aqui que vos fala também está junto nessa luta, na defesa da moradia de vocês, que é o direito, tá? Parabenizar a todos os professores pelo Dia do Professor. Afinal de contas, a gente sabe que qualquer profissão que exista, ela depende do professor, né, como prioritário. Então, parabenizar a todos os professores pelo seu dia. Bom, vim aqui a esta tribuna falar sobre a minha ida a Brasília, na qual fui convidado pelo deputado Alencar Santana. Estivemos lá no gabinete, levando algumas reivindicações, algumas demandas da cidade. E lá fizemos uma ligação ao vivo, em tempo real, para o José Amaral, que é da ANTT. É um tema que está me preocupando muito, esta questão do free flow, mas a ligação foi sobre a abertura do acesso lá no Jardim Álamo, quilômetro 507, na qual o deputado já vinha pedindo, e ali nós fizemos uma ligação, conversamos com o responsável lá da ANTT, o José Amaral, e prontamente pediu para que a gente fizesse um estudo, né, um vídeo mostrando o impacto do trânsito que está sendo causado lá naquele local. E aí nós vamos estar fazendo esse vídeo para estar mandando para eles, para que eles possam estar abrindo o acesso. Uma outra demanda também que nós passamos lá para o José Amaral foi sobre a questão das multas, senhor Luiz, as multas e a pontuação das multas por evasão de pedágio. A gente entende que aquilo não é evasão, porque o pedágio, o free flow, ele é livre, é passagem livre. Consequentemente, a pessoa que ela não vir a pagar o pedágio porque ela não saiba, porque ela não tem uma tag, ela não pode ser penalizada por uma multa de R$ 195,00 e 5 pontos na habilitação. Então, eles têm esse entendimento.
está se criando alguma forma do pedágio, desta cobrança, para quem não tiver a tag, porventura, ela vinha através do documento do veículo, ela vinha através de alguma forma de cobrança, o pedágio, mas que não haja a penalização por multa, nem pontos na habilitação dos condutores, que isso é muito importante, né? Tive também na Casa Civil, ali buscando recursos para o sistema do Refrota, que é para a renovação dos ônibus e micro-ônibus da cidade, no qual também nós fomos lá e solicitamos 25 milhões de financiamento. Foi muito boa a conversa, vai ser encaminhado para o ministro da Casa Civil, para que a gente consiga essa liberação do recurso para financiamento de 41 micro-ônibus aqui da cidade de Guarulhos. Também solicitamos, junto ao deputado, uma emenda parlamentar para a revitalização de uma quadra ali na Avenida Candeia, cidade de Seródio. Uma quadra que está muito deteriorada e precisa ser feita a revitalização, cobertura, e o deputado pegou o nosso ofício e encaminhou, e em breve nós teremos boas notícias. E, por fim, nós finalizamos a agenda no Ministério da Saúde, na qual nós fomos lá acompanhar o processo das verbas, como é que está sobre a UBS Santos Dumont, que é a UBS Bananal, e também a UBS Acácio, que são as duas UBSs que já foram licitadas, e a Policlínica, que será construída ali no Parque Secap, também já foi licitado. E, obviamente, que nós fizemos a solicitação de uma UBS nova no Jardim Lenise, na qual eu fiz um vídeo com o vereador Biriba, solicitando esta UBS ali na região do Jardim Lenise, que também se faz necessário, porque tem mais de 20 mil pessoas daquela região que está sendo atendida na UBS Seródio, então está sobrecarregado. Uma agenda muito positiva com o deputado Alencar Santana, e aí, com certeza, nós teremos boas notícias em breve. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alemão. Com a palavra, vereador professor Rômulo. E parabéns, vereador Alemão, pela sua agenda. O senhor esteve ali, isso é muito bom para a cidade. Então, parabéns ao senhor e toda a sua equipe. Boa tarde a todos, a todas, público que nos assiste em casa, público presente. Senhor presidente, primeiro parabenizar o Rafael Costa, cadê o Rafael? Parabéns, Rafael, pela luta, pela conquista, mais uma vez, né? Você é merecedor de luta lá da região. Parabéns, viu? Eu vim aqui à tribuna parabenizar, hoje é dia dos professores, parabenizar todos os professores do nosso país, professores, professoras, que no dia a dia fazem um trabalho árduo, cansativo nas escolas do nosso país. Eu sou professor há 35 anos, a maior parte nas escolas, na escola estadual aqui em São Paulo, praticamente todo o meu tempo lá no Parque Alvorada, na Escola Maria Aparecida Rodrigues. Praticamente todo o meu tempo lá, numa escola só. Lógico, dei aula em algumas escolas particulares do município de São Paulo, mas, basicamente, minha história de professor é professor do Estado. O professor que não tem muito a comemorar é os professores do município aqui de Guarulhos, os professores e professoras do nosso município, que as escolas municipais de Guarulhos sempre foi uma referência aqui na nossa cidade. Hoje nós estamos passando por um processo de sucateamento das escolas municipais para piorar, para justificar a terceirização ou as privatizações. Os professores estão passando por um processo de atribuição
e de uma maneira irresponsável, não ouvindo o professor, não quer saber o que o professor está precisando para a atribuição de aula. Acho que todos aqui sabem que os professores têm acúmulo de função, pode dar aula no município, no outro município, no estado, só que isso o município tinha, na atribuição, deveria ouvir os professores, e não está ouvindo. Infelizmente, a Secretaria de Educação, o prefeito aqui da nossa cidade, não está muito lixando com a vida do professor, não está muito interessado na vida profissional nos professores aqui que atendem a nossa cidade. Então, infelizmente, os professores aqui da nossa cidade, do município, dos professores municipais e as professoras não estão sendo atendidos nas suas reivindicações, no que tange, principalmente agora, nas atribuições. Sem contar esse sucateamento das terceirizações que está acontecendo no nosso município, está jogando o município, toda a sua rede lá para as terceirizadas e diminuindo pela metade o salário das professoras. Infelizmente, ao invés da gente evoluir no processo de evolução, evoluir com a profissão, nós estamos regredindo aqui na nossa cidade. Aqui em Guarulhos, está havendo uma regressão do atendimento à educação, uma regressão ao trabalho do professor e das professoras aqui na nossa cidade. Infelizmente, Guarulhos era uma referência, já foi uma referência anos atrás, de uma educação de qualidade, um atendimento às crianças de qualidade, de alta qualidade, e agora nós estamos para atender os interesses exclusos de alguns comandantes da política local e estadual. Nós estamos passando por esse processo de terceirização, passar para que ele chama de parceira, que as parceiras fazem um bom trabalho, mas também a custo de uma precarização do trabalho do profissional lá dessa terceirizada. Infelizmente, a custo dos profissionais da educação. Então, essa terceirização ela é perversa e irresponsável aqui no nosso município. É isso. Parabéns a todos os professores e professoras. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Aproveitando também o pronunciamento do vereador Rômulo, parabenizar a todos os professores, parabéns ao senhor também, vereador Rômulo, não só pelo seu trabalho aqui nessa casa, mas acompanhamos o trabalho que Vossa Excelência faz na região dos Pimentas, preparando aqueles jovens, acompanhamos pessoas que passaram ali pelo seu curso e hoje são médicos. Então, parabéns, Deus abençoe aí a todos os professores e professoras. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui vereadores e vereadoras, pessoal da assessoria, os servidores aqui da Câmara Municipal. Cumprimentar o público que nos visita aqui no dia de hoje, trazendo reivindicação do seu bairro, da sua comunidade. Sejam bem-vindos a esta casa. Eu gostaria aqui de me manifestar, porque hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Sou professor de profissão. E queria aqui, primeiramente, homenagear aqui e cumprimentar todos os meus colegas do magistério, sejam aqui da nossa rede municipal, da rede estadual, aqueles que lutam ali na POSP, no Sindicato dos Professores da Rede Oficial do Estado, aqueles que também atuam no SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores da Rede Particular, e aqueles que atuam nas diversas entidades e no Sindicato da Educação aqui da nossa cidade. Eu gostaria de repercutir primeiro que nós gostaríamos no dia de hoje de falarmos aqui dos avanços da educação. Gostaríamos de falar aqui do quanto a rede municipal na nossa cidade avançou, o quanto nós temos exemplos
de projetos bem elaborados e bem feitos aqui na cidade. Infelizmente, nós não temos essa notícia para dar. Eu não sei se todos têm acompanhado os índices. Nós estamos aqui com Guarulhos pontuando entre os piores índices do IDEB, por exemplo, na região do Alto Tietê. Nós temos os índices cada vez, sobretudo nesse último período de intensificação do surgimento de conveniadas, de terceirizações e de privatizações, que aconteceram de maneira acelerada, desconhecendo a realidade do magistério municipal, desconhecendo a nossa rede. Então, gostaria aqui de dizer que a nossa cidade, para hoje termos o verdadeiro dia de homenagem ao professor, à professora, nós deveríamos garantir, por exemplo, que fosse pago aqui na cidade de Guarulhos o piso nacional do magistério, que não é pago na tabela. Ou seja, nós temos uma distorção hoje presente na rede. Quando se votou aqui a legislação sobre este tema, sobre esse assunto, nós alertamos e apresentamos, inclusive, emenda para que o piso do magistério, o piso nacional, que é uma determinação nacional, fosse pago a todos os profissionais. E hoje não é pago na cidade de Guarulhos, uma das cidades que mais arrecada no estado de São Paulo e no Brasil. Gostaríamos também de termos o magistério valorizado através da realização de concursos públicos para diretores de escola. Nós temos aí quase 60% das escolas da rede municipal que estão hoje com diretores indicados, com indicações nesses cargos, com comissionamento e não com ocupação por provas e títulos, por concurso público, que é uma distorção. A lei garante que esses cargos devam ser ocupados por concurso público. E não se faz o concurso público para se ocupar essas vagas. Tivemos uma debandada aí pelas péssimas condições de trabalho de vários profissionais, mas entre eles quero citar aqui supervisores e supervisoras. Na rede estadual não é diferente. Nós temos um processo de desvalorização do professor, de criação de plataformas como único meio de substituir a atuação do professor em sala de aula. Essa é a realidade que nós vivemos. Além da precarização que passa pelo salário, passa pelas condições de trabalho oferecidos aqui. O Estado, do porte do Estado de São Paulo, paga um dos piores salários do Brasil do magistério, sem condições de trabalho. Então, queria aqui deixar o meu pronunciamento nesse sentido, de reconhecimento do magistério, de reconhecimento do professor, e que a nossa luta não vai parar enquanto nós não tivermos condições dignas de trabalho, salário equivalente ao que merece o educador, o professor, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Viva o Dia dos Professores e não podemos parar de lutar para reverter todas essas questões adversas que eu falei aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Com a palavra, vereador Guto Tavares. Vou pedir já desculpa, vereador Daniel, que estourou aqui o tempo, já me avisaram aqui, tá bom? Que Vossa Excelência também iria fazer uso da palavra, eu peço perdão, tá? Boa tarde, presidente Gilvan, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde novamente, como sempre, a imprensa da cidade de Guarulhos sempre aqui presente, acompanhando a sessão, assessorias, os assessores aqui acompanhando, a população do Micael, que está aqui acompanhando com muita atenção também essa demanda pela qual foi aprovada a SEI, com a nossa assinatura. Eu não tenho familiaridade com o caso, mas tenho a sensibilidade, porque já foi trazido aqui em outros momentos por outros vereadores, inclusive o próprio vereador Edmilson Souza várias vezes fez denúncia disso aqui na tribuna. Então a nossa sensibilidade sempre a demanda de vocês, e parabéns aí pela luta de vocês, e agora a gente espera que essa casa aqui dê uma resposta adequada à demanda que vocês estão trazendo para a Câmara, que já é histórica, né? Mas neste dia 15 de outubro, um dia muito especial, que é o dia dos professores e das professoras, eu jamais que não poderia deixar de fazer uma menção aqui, parabenizar todos os professores e todas as professoras, dizer que o mundo é uma escola, a política é uma escola, essa Câmara Municipal, a mim, tem sido uma escola, mas é na sala de aula que se forma um cidadão. É na sala de aula que se muda uma nação. Portanto,
o pouco que eu sou e tudo que eu pretendo ainda ser na vida, eu agradeço em primeiro lugar a minha mãe, ao meu pai, a Deus, e depois disso agradeço aos professores, a cada um e a cada uma das professoras que eu tive na vida. Desde o prezinho lá no Jardim Acácio, ensino médio no Milton Cernac, ensino médio também no Antônio de Ré, aqui no Colégio Central, curso administrativo, depois eu consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni, fui fazer a faculdade de jornalismo, hoje faço uma pós-graduação. Então, a nossa devoção a todos os professores e a todas as professoras. Hoje pela manhã, começamos o nosso dia num café da manhã especial para alguns professores, promovido com o apoio do nosso mandato, ali pelo Prêmio Jovens Escritores também, do nosso amigo e colaborador Auriel Filho. É uma forma de você reconhecer, de você valorizar. Óbvio que nós temos ainda muitos desafios pela frente, que é a valorização do ponto de vista, inclusive, salarial dos professores e das professoras, as questões de condição de trabalho, né? Eu conheço várias professoras que trabalham em mais de um emprego, trabalham tanto na rede municipal quanto na rede estadual e precisam se locomover de uma escola para outra e muitas vezes a logística, seja da Secretaria Municipal ou da Secretaria Estadual, dificulta essa alocação de uma escola para outra para que possam ter os seus rendimentos melhorados. Acho que a Prefeitura tem que dar atenção a isso. Eu percebo nos últimos anos, sim, uma valorização dos professores, mas a gente não pode se acomodar e fazer, né, a professora Auriel, que eu vejo aqui acompanhando a sessão, não pode se acomodar e não permitir que essa evolução continue e se acentue. Só tem um caminho para a nossa sociedade evoluir, só tem um caminho para a nossa sociedade ser mais civilizada, que é o caminho da educação. Portanto, a nossa devoção, mais uma vez aqui, aos professores. O Paulo Freire dizia que a sociedade, não é só pela educação que a sociedade se transforma, mas tão pouco sem educação a sociedade vai melhorar. Então, já Jean Piaget dizia que nasceu gente é inteligente. Essa é a devoção do professor. O professor muitas vezes encontra crianças que têm dificuldades na sua formação, mas não desiste dessas crianças. Conheço professoras que traz material de casa, faz um esforço pessoal, passa o final de semana, que amam a sua profissão. Portanto, acho que é dever da classe política, é dever dessa Câmara Municipal, fazer aqui uma homenagem, parabenizar todos os professores e na hora de votar, na hora que também nós fomos exercer o nosso voto aqui na Câmara Municipal, não votar projetos que sejam prejudiciais aos professores, pelo contrário, votar projetos que sejam favoráveis aos professores. Professoras e professoras do nosso país, quando a gente valoriza e reconhece os professores, a gente valoriza e reconhece a nossa própria história. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Guto Tavares, pelas palavras. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passemos à tribuna livre, onde temos 2 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor José Brito dos Santos, por 10 minutos, para falar sobre o condomínio do Parque Micail. Então, tá vindo? Acho que... Tá bom. Quando é que começa? Boa tarde, senhores vereadores. Eu sou morador da Rua Dolomita desde 2016. Comprei um terreno lá. Ele fez contrato registrado em cartório, tudo direitinho. Obrigou a gente a comprar benfeitoria. No caso, seria você pagar pela água, pela luz, pelo calçamento. A gente pagou. Cada um pagou R$ 2.015. Aí, para ele ter água e luz, tudo legalizado. O que ele fez? Puxou o gato de água, gato de luz, obriga a gente a pagar a manutenção dos terrenos, manutenção da casa. A manutenção da casa, dos terrenos, é R$ 150. Eu queria pedir para vocês, senhores, só ouvir um pouquinho, um áudio que eu tenho aqui.
É 3 áudios, é rapidinho, tá? As barbaridades que ele faz lá. É rapidinho. Márcio, eu já te falei que a fonte do loteamento aqui é você. Pela ordem, um momentinho só, desculpa. Senhor José Brito? Sim. Senhor José Brito? Sim, aqui. Sim, senhor. Se fosse possível, pedir para o senhor falar para nós que estamos aqui, para cada vereador, para cada vereadora, para a imprensa que está aqui, o que contém o áudio, porque o nosso regimento interno, ele não permite que eu deixe o senhor colocar, tá? Não é por mal, mas é que o regimento não pode, né? Tá. Então, aí, quando forcei, por exemplo, que o nosso colega vereador, o doutor Mesquita é o presidente, lá vai poder usar. Aqui, neste momento, não pode. O senhor, desculpa, não é algo de qualquer um vereador desta casa, mas é o que o nosso regimento pede. Então, esses áudios, o que acontece? O próprio Ricardo, ele titula a Márcia lá para resolver tudo que tem lá. Aí ele fala, ironicamente, que ela tem que resolver, tá entendendo? Outro áudio que tem aqui, ele fala para ela para cobrar R$250 de condomínio. Esse condomínio, que lá não é condomínio. Tá? E a gente é obrigado. Ele fala assim, fala que isso aí é para, sem exceção, todo mundo tem que pagar. Tá? Igualmente a limpeza de terreno, essas coisas, tem que pagar. Aí, ele fala para pagar, você tem que pagar. Se você não pagar, ele corta a água. Aí você fica sem água. Eu mesmo estou 30 dias sem água, na minha casa não tem água. Sábado, ajuntou toda a população, aquele pessoal ali, tudo ali, ó, cada um, criança, adulto, mulher, foi lá pegar água para levar para mim. Entendeu? Os outros lados, tudo tem água, ele mandou. Agora, para mim e para minha filha do lado, não tem. Então, eu queria pedir para os senhores vereadores, que assim, quando a gente deu a eleição, a gente pediu, todos vocês, foi lá, pediu para a gente dar a volta para vocês, a gente elegeu vocês e tal. Aí eu queria, encarecidamente, agora pedir também que vocês fizessem um projeto, não sei como que é, para liberar lá para nós, aquele portão lá daquela rua, lá do Dolomita, para liberar água para nós, pela Sabesp, liberar a luz para a gente, tá entendendo? E o que foi feito, o delegado Mesquita fez, prender ele, que já é uma coisa muito grande, tá entendendo? Investigar aquilo lá e nós ter liberdade. Aqui, ninguém daquele lote ali, ninguém tem liberdade para nada. Se você quiser fazer um churrasco lá, é ser monitorado. Lá tem câmera em tudo quanto é poste que ele colocou. Então, você não tem liberdade. O que nós queremos é liberdade, a gente quer ter nossa casa, ter integridade física tranquila, tá vendo? Nós não tem. E a gente tem medo, depois disso aí, ele fazer alguma represália com a gente, tá vendo? Principalmente comigo, porque eu estou quase 30 dias sem água, então é bem provável vai fazer alguma coisa comigo, tá vendo? Então eu quero que a ajuda de vocês para poder repreender isso aí, ver o que é que pode fazer para ajudar a gente, entendeu? Eu tenho família, tenho meus filhos, tudo lá. E assim, nós estamos precisando de ajuda mesmo. Como desde o início, a gente pedia socorro. E a gente está pedindo socorro para vocês. Olha para a gente, olha para o nosso loteamento lá, para nossas casas, tá vendo? Faça valer o voto que a gente deu para vocês. E aqueles que votou para o delegado Mesquita aí, a gente vai votar também. A gente vai ajudar também. Vocês ajudam a gente, que a gente retribui e ajuda vocês também. Ele pegava as pessoas, se você chegar, falar qualquer coisa, ele põe fogo na casa, ele bota você para fora. Aqui mesmo tem pessoas ali que foi acontecido, dá tiro lá, tá vendo? Tem pessoas que recebeu tiro lá, nos tambores de água, como eu estou sem água, a gente pega a água da chuva, bota no galão e ele atira, simplesmente. E fora as pessoas que ele bota para correr de lá mesmo, bota na raça mesmo. Toma o terreno, não dá mais direito à pessoa entrar lá dentro. É um absurdo. Olha, é uma coisa que só Deus na causa. Eu mesmo pedi a Deus, para Deus mandar uns anjos para poder ajudar essa causa nossa. E graças a Deus, está aqui o vereador Mesquita, o delegado, que comprou nossa causa,
Tá entendendo? E Deus está ali, a gente mandando aí, mandou ele, mandou muita gente, tem muita gente ajudando a gente. Eu só tenho a agradecer só a Deus e peço ajuda para vocês, gente. Olha por nós lá, tá entendendo? Não deixa a gente ficar sofrendo lá, não. Libera aquele terreno lá, libera aquele portão, faz com a prefeitura vir lá, tira aquele portão de lá, põe água, põe luz. Eu estou sem água na minha casa. Hoje chegou uma viatura da polícia lá, furou o pneu, eu tive que pegar água da caixa d'água para poder dar para ele para lavar a mão. Está entendendo? E ele é muito, muito, muito maldoso, esse Ricardo Moura. Muito maldoso mesmo. Eu estou falando por eles, mas se você chegar ali e falar com qualquer um daqueles ali, vai falar a mesma coisa ou coisa pior. Porque tem coisa que eu não sei. Está entendendo? Pelo amor de Deus, ajude nós. Tá bom? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas só tenho suplicar vocês e ajudar. Ajude nós, ajude nós. Eu peço socorro para todo mundo. Todos vocês, gente. Tá bom? Tem mais 3 minutos? Então pronto. Então, eu só tenho que dizer isso. Ele é um cara muito vingativo, gente. Muito, 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 muito vingativo. Eu não sei nem o que dizer para vocês. Eu trabalho... Minha esposa fica lá, como esposa de muitos moradores de lá, e a gente trabalha e deixa ela lá, não sabe o que vai acontecer. E a Márcia, que ela se titula síndica de lá, humilha as mulheres, tá vendo? Humilha até os homens mesmo, você vai falar com ela, ela pega e deixa você de lado, não lhe dá atenção, não responde, ela humilha as mulheres, faz as mulheres joelhar no chão, ela ajoelha no chão para poder ela ligar a água, corta a luz. Aí vai pedir para ligar, ela pede para ajoelhar, ajoelha e peça. É uma humilhação muito grande, gente. Se a gente for parar para falar tudo direitinho, vai dar um livro, entendeu? Às vezes a gente fica aqui e não fala tudo direitinho, porque na hora a gente fica nervoso, a gente tem costume de falar em microfone para as pessoas, mas se for parar para analisar, é muita coisa mesmo. É muito sofrimento que a gente sofre lá, entendeu? Ele é muito bárbaro, ele fica coagindo as pessoas, anda para cima, anda para baixo, com aquela caminhonete dele, dando cavalo, cantando pneu lá, correndo. É um absurdo. Então, eu só peço a vocês, olha a nossa causa, gente. Não deixa de qualquer jeito, entendeu? Não deixe não. Então, eu já tinha que falar, o que eu tinha que falar, eu já falei. Justiça seja feita. E eu agradeço a vocês, agradeço a Deus, agradeço a vocês, agradeço a todo mundo aí, tá bom? Muito obrigado. E Deus queira que as coisas vai acertar tudo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor José Brito. Com a palavra, o senhor Vitor Quaranta Santos, por 10 minutos para falar sobre a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a perseguição aos discentes. O senhor José Brito e todos os moradores aqui contem com o apoio desta casa, de todos os vereadores e vereadoras desta casa, porque é tudo um absurdo mesmo o que Vossa Excelência acaba de relatar aqui. Obrigado. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui presente e poder expressar minha palavra livremente em uma democracia que tanto tem sido atacada, mas que, a despeito de todos os intentos, ela ainda resiste, o que prova que nós somos uma democracia. Me apresento-me como Vitor Quaranta, sou professor, ex-discente da Universidade Federal de São Paulo e atualmente mestrando pela Universidade Católica de São Paulo. Venho à tribuna, primeiramente, para reforçar que o discente que esteve presente na presente tribuna no dia 6 de outubro do presente ano de 2025 não representa a universidade em sua totalidade, tampouco em termos institucionais ou mesmo no que diz respeito aos seus discentes. Senhores,
Venho a esta tribuna para tratar de um tema que diz respeito não apenas à Universidade Federal de São Paulo, mas todos aqueles que acreditam na democracia, no pluralismo e no Estado de Direito. Primeiramente, manifesto que o dissente que se manifestou na sessão ordinária do dia 6 de outubro não representa a comunidade acadêmica em sua totalidade, mas sim uma parcela barulhenta, organizada e por vezes violenta. Durante minha experiência discente, junto a outros estudantes, fomos alvos de inúmeras hostilidades e intimidações por parte de outros discentes, inclusive professores da referida universidade, seja por manifestarmos nossas convicções políticas, morais e mesmo religiosas. Esses jovens que buscam, que assim como qualquer outro, buscam na universidade um espaço de debate, construção do conhecimento, têm sido muitas vezes simplesmente rotulados por simplesmente pensarem de forma diferente a uma parcela barulhenta, organizada e que possui qualquer apreço à democracia. Senhoras e senhores, isso é grave, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, estabelece que o ensino será ministrado com base no, abre aspas, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, fecha aspas. Grave também porque o artigo 5º, inciso 6º, estabelece que toda liberdade de consciência e de crença, assegura que toda liberdade de consciência e de crença, vedando qualquer forma de discriminação religiosa. Apesar do artigo 207 estabelecer a liberdade acadêmica, o mesmo artigo consagra que a autoridade, mesmo artigo impõe que a autonomia seja exercida com respeito aos direitos fundamentais e à convivência democrática. A universidade, senhores, ela não pertence a uma ideologia, não pertence a um partido político e tampouco a uma única visão de mundo. Ela pertence à sociedade e o verdadeiro espírito acadêmico, o verdadeiro espírito universitário defende o debate com respeito e a igualdade em tratamento entre os pares, sejam esses progressistas ou conservadores, ateus ou cristãos. A pluralidade não se realiza quando apenas um lado tem voz. Ela se realiza quando todos os lados podem falar, ser ouvidos e respeitados. O que tem ocorrido na Unifesp, que se repete em outras instituições federais, fere a própria essência da liberdade acadêmica, que não se resume ao direito do professor de ensinar, mas também inclui o direito do estudante de questionar e discordar. Quando um aluno é constrangido por um professor ou por seus pares, por sustentar uma visão moral distinta da defendida, ou por defender valores tradicionais, isso atinge não apenas o estudante, mas a própria universidade que se empobrece. Defender a liberdade acadêmica, portanto, não é tomar partido político, é defender o que há de mais sagrado em uma democracia, o direito de pensar livremente, e a liberdade deve ser para todos. Com base no apresentado, senhores, peço à Câmara que manifeste publicamente seu apoio à liberdade de expressão e de consciência, bem como inste a reitoria da organização e órgãos internos da universidade a investigar com seriedade casos de perseguição e discriminação por razões ideológicas, morais ou religiosas. Peço que a esta Casa apresente uma moção de repúdio a qualquer forma de intolerância dentro das universidades públicas e afirme o compromisso com uma universidade verdadeiramente democrática, onde a diversidade de pensamento não se manifeste, onde a diversidade de pensamento não seja motivo de exclusão, mas de aprendizado. Senhores, o futuro da democracia brasileira depende da capacidade de garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Uma instituição que persegue quem pensa diferente deixa de ser um estabelecimento de ensino e torna-se apenas um espaço de promoção político-partidária, ou aquilo que Gramsci chamava de partido ampliado. A democracia se fortalece quando o diálogo prevalece sobre o medo e o respeito sobre os rótulos. Senhores, também manifesto que aquilo que foi dito sobre o parlamentar no dia 6 de outubro, a qualificando-o como de extrema-direita ou extremista, é no mínimo um desacato e um desrespeito histórico, visto que a mesma direita democrática que está aqui presente nesta Casa foi perseguida pelo regime de 64, em especial após o ato institucional número 2, que cassou a UDN e cassou também o mandato um dos seus principais expoentes, Carlos Lacerda. Senhores, agradeço a oportunidade por estar nessa casa, agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Obrigado, senhor Vitor 40.
Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos ao grande expediente. Neste momento, convido aqui ao vereador Rafa Marques. A DOC, estou pedindo para o mesmo aqui, está secretariando os trabalhos dessa sessão. Com a palavra, vereador Geleia. Questão de ordem, presidente. Só para justificar a ausência do vereador Maurício Guti de compromissos partidários. Justificado a ausência do vereador Maurício Guti. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. 57ª sessão ordinária de 6 de outubro de 2025. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Tendo em vista o requerimento número 17/2025, de autoria do vereador delegado Mesquita, solicitando a instauração de uma comissão especial de inquérito para averiguar as irregularidades relativas ao loteamento clandestino da região do bairro Micail, Rua Dolomita 551 e adjacências, bem como os danos ambientais e ameaça a moradores. Cumpriu o disposto no inciso 1º do artigo 102 do Regimento Interno e se encontra instaurada. Tendo em vista que esta Casa de Leis já possui instauradas em tramitação 3 comissões especiais de inquérito, aguarde-se na Coordenadoria de Apoio ao Plenário, na forma do disposto do artigo 96 do nosso Regimento Interno. Item 1º ao senhor secretário para leitura. Item 1º, leitura, discussão e votação. Requerimento de informação 620/2025. Informações sobre a estimativa de arrecadação anual prevista com a aplicação das novas alíquotas do ISS, considerando a projeção de crescimento econômico e o histórico de arrecadação do município. Autor, vereador Maurício Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Item 2º, senhor secretário para leitura. Item 2º, leitura, discussão e votação. Requerimento de informação número 621/2025. Informações sobre obra irregular construída nas margens do Córrego dos Cubas, nas proximidades da Avenida Papa João 23, em frente ao portão do Bosque Maia. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Item 3º, senhor secretário para leitura. Pela ordem, presidente. Opa, perdão. Vereador Dr. Laércio Sandes. Vereador Edmilson. Vereador Edmilson. Sim, para justificar, senhor presidente. Com a palavra tem Vossa Excelência para justificar. Senhor presidente, eu tenho acompanhado ali, nas proximidades desse local, uma série de irregularidades que estão acontecendo. Uma delas já foi objeto de uma ação popular movida por nós, onde a gente já teve uma decisão favorável do juiz nos concedendo uma tutela, uma liminar, paralisando todas as obras que estavam sendo feitas ali numa área pública que foi dada a um particular, em 2 locais ali, ao lado do Bosque Maia, e uma outra para a construção do empreendimento no bairro do Macedo. E eu ingressei no judiciário e obtivemos essa decisão e o processo continua. E me estranhou muito que nós estamos falando de um lado da margem do Córrego dos Cubas e agora eu passei lá outro dia, alguns moradores me alertaram que do outro lado está sendo feita uma construção, vereadores. Uma construção de alvenaria com toda a estrutura, não dá 3 metros da margem do córrego. Não sei se vocês sabem, mas a legislação que foi aprovada por essa casa contra o meu voto de diminuir e abrir a possibilidade de até 30 metros, caiu. Que era 30, caiu para 3. Caiu, ela não existe mais, foi julgada inconstitucional. Então ela não tem mais vigência. E ali, o que me estranha é que está sendo feito praticamente em cima do leito do rio, num momento onde obras públicas estão sendo finalizadas, da ligação da entrada do Bosque Maia com a Avenida Salgado Filho, lá no trecho onde é a sede do CREA, do antigo CREA.
E me estranhou muito porque não tem uma placa, não tem um engenheiro responsável e as obras estão a todo vapor ali, subindo, erguendo paredes. Então, eu gostaria aqui, com esse requerimento, de saber não só se a obra tem autorização ou não, porque não tem placa nenhuma lá. Quais as providências que a Prefeitura vai tomar em relação? Porque trata-se de crime ambiental cometido num local onde, do outro lado, na outra margem, a gente já tem uma decisão judicial contendo ali, apontando aquilo que a gente colocou o tempo inteiro, dizendo que era algo irregular, e estamos, de novo, voltando a essa tribuna através deste requerimento de informações. Espero que a resposta venha o mais rápido possível para saber quem autorizou, em nome de quem, se ninguém autorizou, quando é que vai ter a fiscalização. Não é para ir lá, é para derrubar, não é ir lá e olhar. Tem que... Exatamente, CETESB e outros órgãos, né, o vereador Romildo está me lembrando, é para ir lá e derrubar, porque trata-se de uma área de preservação ali. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Questão doutor de ordem, Laércio presidente. Santos. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, pedir para Vossa Excelência duas situações. Quando chegar a resposta do item 1º e 2º, que seja disponibilizada uma cópia ao gabinete deste vereador. Anotado, registrado, e Vossa Excelência terá a cópia. E da mesma forma eu peço a Vossa Excelência, assim que chegar no item 6º, que seja consultado o plenário para que do número em questão em diante seja de forma simbólica, senhor presidente. Sim, vereador. Obrigado. Na hora certa será deferido o pedido de Vossa Excelência. Item 3º, senhor secretário, para a leitura. Item 3º, leitura, discussão e votação. Requerimento de informação 622/2025. Informações sobre imóvel localizado na rua Jardel Filho, número 20, no bairro residencial Parque Cumbica, Guarulhos. Autor, vereador Joseval Queiroz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Item 4º, senhor secretário, para a leitura. Item 4º, leitura, discussão e votação. Requerimento de informação 623/2025. Informações sobre os serviços de zeladoria e limpeza do cemitério Vila Rio. Autor, vereador Maurício Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Com a palavra, vereador Daniel Alves. Apenas para solicitar a cópia dos itens 1, 2 e 4 das respostas ao meu gabinete, por gentileza. Registrado, e defiro o pedido de Vossa Excelência com as respostas para o gabinete de Vossa Excelência. Item 5º, ao senhor secretário para a leitura. Item 5º, leitura, discussão e votação. Requerimento de informação 624/2025. Informações sobre o número de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Guarulhos. Autor, vereador Guto Tavares. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Item 6º, senhor secretário para a leitura. Perdão, no item 6º foi pedido aqui pelo vereador Dr. Laércio Santos. Faço o pedido do vereador Dr. Laércio Santos para que os projetos em leitura e deliberação constantes como os itens do 6º ao 15 da presente pauta ocorram por votação simbólica. Submeto à votação. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Mineiro. Mantém naquela mesma formatura que você fez lá, mas falta Cadê ele? Tá.
Isso é grave, hein? Ainda mais perto do presidente da Comissão de Ética. Perigoso, hein? O vereador Adalberto quer fazer direito do seu voto. Vereador Dourado. Encerrada a votação, aprovado a partir deste momento. As deliberações dos itens do 6º ao 15º ocorrerão pelo processo simbólico. Com a palavra, a vereadora Carlinda Tinoco. Presidente, gostaria de receber o item 5º. O item 5º. Registrado, Vossa Excelência vai receber cópia no seu gabinete. Item 6º. Senhor secretário para leitura. Item 6º. Leitura e deliberação, projeto de lei 458/2025. Dispõe sobre a instalação de sistemas de captação e reuso de água de chuva em escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos municipais de Guarulhos. Autor, vereador Edivaldo Corrêa. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 7º, senhor secretário para leitura. Item 7º, leitura e deliberação, projeto de lei 459/2025. Dispõe sobre a equiparação remuneratória e a harmonização do plano de carreira dos bibliotecários aos dos sociólogos no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Guarulhos. Autor, vereador Rafa Marques. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, considerado as comissões. Item 8º, senhor secretário para leitura. Item 8º, leitura e deliberação, projeto de lei 460/2025. Dispõe sobre a possibilidade de remanejamento voluntário de servidores públicos municipais entre secretarias e setores da administração pública de Guarulhos. Autor, vereador Edivaldo Corrêa. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 9º, senhor secretário para leitura. Item 9º, leitura e deliberação, projeto de lei 461/2025. Dispõe sobre a possibilidade de conversão em pecúnia de até 30 dias de férias aos servidores públicos municipais de Guarulhos. Autor, vereador Edivaldo Corrêa. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 10º, senhor secretário para leitura. Item 10, leitura e deliberação, projeto de lei número 462/2025. Dispõe sobre a dispensa da obrigatoriedade de apresentação de comprovante de residência para sepultamento de falecidos sem domicílio formal no município de Guarulhos. Autor, vereador Edivaldo Corrêa. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, apenas para justificar a ausência da vereadora Janete Pietá por compromisso partidário. Justificado, vereador. Obrigado. Item 11º, senhor secretário para leitura. Item 11, leitura e deliberação, projeto de lei número 463/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização periódica de detetização e controle de vetores em cemitérios públicos e privados do município de Guarulhos. Autor, vereador Edivaldo Corrêa.
Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 12, senhor secretário, para a leitura. Item 12, leitura e deliberação, projeto de lei número 464/2025. Dispõe sobre a instituição do programa Empreende Guarulhos, de qualificação e apoio ao microempreendedor do município de Guarulhos. Autor, vereador Maurício Guti. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 13, senhor secretário, para a leitura. Item 13, leitura e deliberação, projeto de lei número 465/2025, dispõe sobre a criação de espaço próprio para acendimento de velas nos cemitérios públicos municipais de Guarulhos. Autor, vereador Edivaldo Corrêa. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 14, senhor secretário, para a leitura. Item 14, leitura e deliberação. Projeto de lei número 466/2025. Dispõe sobre a instalação de rede de internet e Wi-Fi nas UPAs e UBSs do município de Guarulhos. Autor, vereador Piriba. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item Pela ordem, 15, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, pelo artigo 151. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo artigo 151. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui, e pelo regimento a gente não pode interromper, e eu acho que é justo, a palavra de um orador que esteve aqui na tribuna. Ouvi atentamente os dois, concordo aqui plenamente com a fala do senhor José Brito dos Santos, mas eu queria me referir ao senhor Vitor 40 Santos, que utilizou a palavra aqui durante a tribuna livre. Então eu gostaria de dizer ao Vitor, que utilizou a palavra, que disse aqui que é professor, que está mestrando, que, primeiro, era bom, Vitor, que você verificasse as imagens do que aconteceram ali na Unifesp, onde nós tivemos uma invasão do espaço de educação por um parlamentar dessa casa, onde nós tivemos estudantes que foram feridos, que foram encaminhados para hospitais, que fizeram um boletim de ocorrência, onde a reitoria se posicionou, onde as entidades representantes dos professores, dos educadores e dos funcionários se posicionarem. Então é muito estranho, talvez, o senhor Vitor não tenha visto esse vídeo ou não tenha visto as cenas de violência. Talvez ele não tenha visto que é uma atitude recorrente ir lá na Unifesp por parte de um parlamentar dessa casa, onde se coloca o tempo inteiro um processo de enfrentamento e de agressões gratuitas para gerar conteúdo nas redes sociais. Talvez, Vitor, você não tenha visto nada disso. Talvez você não tenha acompanhado. Então, só faço esse reparo aqui para quando vier falar na tribuna, se informe melhor sobre o que aconteceu lá, para que não fale coisas que estão fora totalmente da realidade. Nós não aqui defendemos nenhum tipo de agressão e não vamos defender agressão contra os estudantes. O que o estudante Kennedy teve aqui foi representando e falando o que ele achava que deveria fazer. Por fim, senhor presidente, gostaria só de pedir 10 segundos, senhor presidente. Hoje é justamente o dia do professor. E vir um professor na tribuna para fazer uma fala onde vai passar um pano, relativizar a violência ocorrida na Unifesp é muito ruim. Mas ao senhor Vitor 40 Santos, eu respondo e encerro o meu pronunciamento com uma frase de Paulo Freire, que era bom que ele lesse também, a obra de Paulo Freire enquanto educador. Paulo Freire diz que quando a educação não é libertadora, o oprimido, o sonho do oprimido é ser opressor. Paulo Freire. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Item 15... Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador Dr. Laércio Santos. Senhor presidente, boa tarde a Vossa Excelência, aos demais pares, a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara. Momento que eu venho aqui, data de hoje, 15 de outubro, cumprimentar a todos os professores, em nome do nosso colega vereador Edmilson, que é professor, especialmente
em nome da minha primeira professora nos idos de 1978, Terezinha Modonese. Foi a minha primeira professora, a professora que me alfabetizou, e todos nós, com certeza, carregamos na mente algum professor que passou pela nossa vida. Então, todos, indistintamente, precisamos cada dia mais valorizar a educação na figura das professoras e dos professores. Muitos passam pelos bancos escolares e esquecem ou não se lembram mais de quem lhe trouxe os ensinamentos. Isso é muito importante relembrar e refletir sobre a valorização da educação no nosso país. Já foi dito em diversas oportunidades da nossa trajetória humana que a educação continua e sempre vai ser de grande importância e precisamos, sem dúvida nenhuma, valorizar esses profissionais que de forma árdua, de sol a sol, estão lá investindo o seu tempo, preparando matéria, preparando material, corrigindo prova e às vezes passam desapercebido. Então essa data é uma data simbólica que, no meu pensar, o dia dos professores, assim como o dia da nossa mãe, do nosso pai, é todos os dias, mas é uma data específica para que nós tenhamos essa reflexão e valorizar os profissionais que abdicam das suas famílias, muitas das vezes, para preparar os bancos escolares, preparar a matéria, e é uma data importante. Fica aí os cumprimentos a todos os professores da cidade de Guarulhos e do nosso país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Item 15... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Lauri Rocha. Pelo 151. Tem a palavra a Vossa Excelência pelo artigo 151. Senhor presidente, boa tarde a todos. Escutei aqui atentamente e não poderia deixar de passar também o meu elogio hoje aos professores. Faço da palavra do meu amigo Rômulo, professor e membro da comissão, juntamente com a vereadora Karina, da Comissão de Educação dessa casa. Como disse o vereador Edmilson, sei da dificuldade que os professores passam. Minha filha também é educadora aqui nessa cidade. Sei também da dificuldade que ela passa. E hoje é um dia especial. Gostaria muito, em nome dela, de elogiar todos os professores da cidade e dizer que a Casa e a Câmara e a Comissão de Educação está sempre à disposição no que eles necessitarem. Muito obrigado a todos e feliz Dia dos Professores. Obrigado, vereador. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Guto Tavares. Só para dar um informe a todos os vereadores da casa, que no dia 29 de outubro teremos uma reunião da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, com a presença da diretoria de representantes da EDP. Pois lá em março, desde março, a gente vem tratando com a EDP, para a EDP criar uma equipe para fazer o enfrentamento daquela fiação fica solta. Isso teve avanço, a EDP vai voltar para casa para nos dar aqui uma devolutiva, e é uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, uma demanda que nós tratamos lá, mas certamente aberta a toda a casa. Senhor presidente, eu posso usar pelo 151? Com a palavra, Vossa Excelência, pelo artigo 151. Eu iria usar aqui pela liderança do PDT, mas eu creio que pelo 151 eu consigo passar o recado. Ontem, lá em São Paulo, no Palácio do Trabalhador, nós tivemos a filiação do Miguel Torres, presidente da Força Sindical Nacional no PDT. Miguel Torres chega como uma grande liderança, com mais de 40 anos de contribuição para as lutas políticas e sociais da cidade, do Estado de São Paulo e do Brasil. Miguel Torres chega para fortalecer a luta do PDT pela geração de empregos, pelo direito dos trabalhadores. A gente entende que o mundo vive um novo momento, que de fato a gente tem novas profissões, mas a gente não pode abrir mão da segurança social dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente entende o momento do empreendedorismo, a gente entende o lado do empresário, mas a gente tem que trabalhar também pela valorização dos trabalhadores. Essa questão da pejotização, que é tratada muitas vezes como algo evolutivo do mercado de trabalho, na nossa opinião não é. Acho que tem espaço para quem quer ter um ambiente favorável economicamente para empreender, mas tem também o espaço e o direito para aqueles que precisam trabalhar registrado para ter ali o seu sustento. Então, a grande alegria, a gente recebeu o Miguel Torres do PDT, tivemos lá representantes dos metalúrgicos, dos gráficos, dos têxteis, dos vestuários, diversas categorias sindicais aqui da cidade de Guarulhos, acolhendo o Miguel Torres, que
chega também para se colocar como pré-candidato a deputado federal. Isso vai contribuir muito para o debate importante que precisa ser feito, o enfrentamento para a geração de emprego e o fortalecimento dos direitos dos trabalhadores. Por fim, senhor presidente, nesses 30 segundos que faltam, o presidente Lula tem na mão dele uma oportunidade, vereador Romildo Santos sempre acompanha também, o presidente Lula tem a oportunidade de colocar na prática o que muitas vezes é dito no discurso, que é nomear uma mulher para representar lá no STF. Né, com a aposentadoria precoce do ministro Barroso, abriu mais uma vaga. Atualmente, o STF só tem lá a Carmen Lúcia, apenas uma mulher entre 10 ministros, né, que tem lá. Então, o presidente Lula, espero que ele tenha uma escolha feliz e escolha, independente de ser mulher ou não, mas uma mulher que tem qualificação jurídica para estar representando lá no STF. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Guto Tavares. Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, primeiro gostaria de parabenizar todos os professores pelo seu dia, que são aqueles que ensinam, transformam e modificam vidas. Então, parabéns a todos. Professor nesse país, para ser professor precisa ter dom. Então, parabéns. Eu gostaria de tratar sobre 2 assuntos de forma rápida, que vieram à tona essa semana. Um deles é com relação às fiações que vem passando. Esse vereador apresentou um projeto no início do ano, PL 11 de 2025, punindo de forma efetiva todos os concessionários e aqueles que utilizam de forma permissionária o posteamento público. Afinal, nossa cidade esses posteamentos vêm sendo utilizados de forma irregular, causando poluição visual, problemas de segurança. E eu não poderia deixar de parabenizar o prefeito Lucas, que de imediato já fez reunião com a EDP, com as concessionárias e permissionárias de telefonia, e já estão atuando no centro da cidade. Quer dizer, isso mostra a seriedade desse prefeito em cuidar da nossa cidade, da zeladoria. Então, fico muito feliz por poder ter contribuído através de um projeto, mesmo não virando lei ainda, mas a sensibilidade do prefeito em trabalhar esse tema tão importante para a cidade mostra a dedicação que ele tem. E outro ponto, também acho que nós não poderíamos deixar de falar, é com relação à reunião junto à Secretaria de Saúde que o prefeito teve aqui do Estado de São Paulo para tratar da farmácia de alto custo, tema que essa casa vem debatendo de forma exaustiva nos últimos tempos, que foi objeto, inclusive, de uma moção de repúdio e de apelo ao governo do Estado de São Paulo. Então, prefeito Lucas atuante e dando resposta à cidade de Guarulhos, não só a todos os pacientes que utilizam ali a farmácia, para finalizar, para concluir, os pacientes que utilizam a farmácia de alto custo, mas como essa casa aqui, que cobrou uma medida eficaz do governo do Estado e do prefeito Lucas, obviamente, na sua ação. Então, parabéns, prefeito, por mais essa ação. Obrigado, vereador. Item 15, senhor secretário, para a leitura. Item 15, leitura e deliberação, projeto de lei número 467/2025. Altera a lei número 7.470, de 4 de maio de 2016, para instituir o Dia Municipal do Evento. Mate sua fome de samba e alimente uma criança. No calendário oficial de eventos do município de Guarulhos. Autor, vereador Marcelo Seminaldo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Peço a palavra pelo artigo 151. Com a palavra. Só terminar essa parte aqui, já passo para Vossa Excelência. Pode ser, vereador? Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrado o grande expediente. Passamos à ordem do dia, com a palavra pelo artigo 151, vereador Marcelo Seminaldo. Bom, senhores vereadores, público que nos acompanha por esta casa e pelas redes sociais, o que me traz à tribuna nesse momento é repercutir um projeto de lei que o governador Tarcísio de Freitas enviou para a Assembleia Legislativa, prevendo a extinção da FURP. Foi enviado para a Assembleia Legislativa, está lá tramitando a extinção da FURP. E aí aqui eu já faço algumas reflexões com os senhores vereadores e com todos da nossa cidade. Por que razão está prevendo a extinção da FURP?
A área da FURP é uma área de 200 mil metros quadrados, uma área que agora que já era valorizada, mas com essa história do metrô chegar na cidade de Guarulhos, especialmente ali perto da FURP, passa a ser muito mais valorizada. Então o governador Tarcísio de Freitas, o que ele quer? Ele quer extinguir a FURP para poder colocar aquela área de 200 mil metros quadrados para especulação imobiliária. E não vai. Não vai, porque eu tenho certeza que não só as pessoas da cidade de Guarulhos, como as pessoas do estado de São Paulo, sabem da importância da FURP, que produz medicamento popular para as pessoas de baixa renda, medicamento de coração, pressão, diabetes, foi muito importante na pandemia. E agora vem aqui o Tarcísio querer acabar com a FURP. A única coisa que o Tarcísio conhece de Guarulhos é a Dutra, que liga a Dutra ao Rio de Janeiro, estado que ele estava lá quando veio para governar São Paulo. E acabar com a FURP ele não vai. São mais de 1.000 empregos diretos na FURP, aproximadamente 1.000 empregos diretos na FURP que serão perdidos caso essa medida, esse absurdo que o Tarcísio de Freitas quer, prospere. Mas tenho certeza que essa casa vai se posicionar contrário, porque aqui eu tenho certeza que todo mundo aqui defende a cidade de Guarulhos, os empregos da nossa cidade e não defende a especulação imobiliária do jeito que o Tarcísio de Freitas quer fazer com a extinção da FURP. Era isso, nós vamos repercutir muito isso ainda nesse ano aqui e vamos ficar de olho nos deputados estaduais, como é que eles vão votar. Obrigado, vereador. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Ordem do dia. Item primeiro. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 357/2025. Dispõe sobre a ratificação e manutenção das atualizações dos valores constantes do anexo 1, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei nº 8.365, de 4 de julho de 2025, a contar da sua instituição, que teve origem através da Lei nº 7.345, de 22 de dezembro de 2014. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Item segundo. Segunda discussão e votação do projeto de lei 358 de 2025. Dispõe sobre a instituição de critérios para estimativa de base de cálculo sobre imposto ISS em caso de difícil controle fiscalizatório, especificamente no que se refere às operações de arrecadação de taxas de embarque aeroportuário do município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item terceiro, senhor secretário, para a leitura.
Item terceiro, segunda discussão e votação do projeto de lei 360 de 2025. Altera o anexo 1 da lei 7.431 de 21/12/2015, no que concerne ao imóvel identificado como área 5, inscrição cadastral número tal. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Tá lento, né, Giovana? Hoje à noite a gente tem um compromisso. Vamos lá. Já levar na boa, né? Não dá. Não tem muito segredo, né, Isso nós não resolvemos desde o início. Matou. Tá ótimo. André Alves, vereador André Alves, por gentileza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 4º, senhor secretário, para a leitura. Item 4º, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 374 de 2025. Altera a lei 7.648 de 2018, de 24/8/2018, no que concerne à responsabilidade da concessão do serviço de remoção, guarda, depósito de veículos automotores removidos e retirados de circulação em decorrência de infração à legislação de trânsito ou que se encontrem em estado de abandono nas vias públicas do município de Guarulhos. Autoria da Prefeitura. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 5º, senhor secretário, para a leitura. Item 5º, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 2422 de 2019. Dispõe sobre a implantação de pontos de recarga elétrica em coluna vertical para aparelhos celulares na sala de espera dos hospitais e clínicas médicas do âmbito do município de Guarulhos. Autoria dos vereadores Danilo Gomes e Carol Ribeiro. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6º, senhor secretário, para a leitura. Item 6º, segunda discussão e votação do projeto de lei 274/2010. Cria o programa
Vila Melhoridade. Autoria do vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Guto Tavares, por gentileza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 7º, senhor secretário, para leitura. Item 7º, segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 1 do projeto de lei 108 de 2024, que trata da denominação oficial para a praça localizada no Jardim Guilhermino Pimentas de Praça Flauzina Carneiro da Silva, autoria do vereador Luiz da Sede. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 8º, senhor secretário, para leitura. Item 8º. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 19 de 2025. Dispõe sobre a concessão da medalha 8 de dezembro ao ilustríssimo senhor... Mas você vai fazer? Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 19 de 2025. Dispõe sobre a concessão da medalha 8 de dezembro ao ilustríssimo senhor coronel aviador Fernando Campos Montenegro, comandante da Base Aérea de São Paulo. Autoria do vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Item 9, senhor secretário, para leitura. Item 9. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 20 de 2025. Concede a medalha 8 de dezembro ao Major Brigadeiro do Ar Reginaldo Pontiroli. Autoria dos vereadores Guto Tavares, Rafa Marques, Fausto Miguel Martelo, Rafael Acosta, Alemão do Transporte, Biriba, Daniel Rodrigues Alves. E o vereador Gilvan Passos. Obrigado, viu? Obrigado. Em discussão o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, o substitutivo número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Fabinho. Reconhecimento não por um fato nacional, mas por um fato fora da cidade. É o seguinte, essa quantidade de medalhas e títulos que foi feito foi pensada lá atrás, porque a cidade era muito Falta um. pequenininha, tinha menos pessoas importantes. Falta um item ainda. Encerrada a votação, aprovado, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Baixe-se o decreto legislativo. Para justificar. Para justificar, vereador Guto Tavares. Senhor presidente, quis o destino e quis Deus, né, que o senhor estivesse também presidindo essa sessão. Sei o quanto isso é caro ao senhor, o carinho que o senhor tem pela base aérea, por todo o comando. E faz aqui justiça a gente justificar esse voto. Primeiramente, agradecer a todos os vereadores que primeiramente assinaram, né, esse decreto quando a gente propôs ele. Tem que ter 23 assinaturas, então a maioria da casa assinou. E agora também agradecer a votação favorável, unânime, de todos os vereadores que estão no plenário. Essa medalha 8 de dezembro, o vereador Daniel Santos está aqui comentando que se ele tivesse sabido antes do projeto, também teria assinado junto com a gente. Quero agradecer especialmente o vereador Rafa Marques, vereador Martelo, vereador Rafael Acosta, vereador Alemão do Transporte, vereador Biriba, vereador Daniel Alves, por terem assinado juntos esse projeto, assim como o vereador Gilvan Passos. Tanto esse projeto que concede a medalha 8 de dezembro, homenageando o Pontiroli, e também o Coronel Montenegro, são homenagens justas dessa Câmara Municipal a essas duas figuras militares que comandam ali a base aérea de Guarulhos, do estado de São Paulo. O Pontiroli, ele inclusive foi promovido agora, ele está responsável pela 4ª região, que atua em todo o estado de São Paulo e também no Mato Grosso. E o Montenegro, o Coronel Montenegro, o Rafael Acosta conhece bem. Tivemos lá recentemente, inclusive, participando de uma corrida Asas do Ar, a convite lá do comando. É uma figura que está chegando para fazer esse comando e colocando a base aérea à disposição da cidade de Guarulhos para fazer essa integração maior com a comunidade local de todo o município. Tanto é que já teve ali uma corrida integrando as pessoas. Os moradores ali da região de Cumbica também, o Rafael Acosta está sempre lá presente. Então acho que é um avanço a gente fazer esse reconhecimento. Dia 23 de outubro é o dia do aviador e esta Câmara Municipal, também por iniciativa de muitos vereadores aqui, vai organizar no dia 29 uma sessão solene para poder fazer a entrega dessa premiação, né, dessa solenidade ao comando da base aérea e também ao Major Brigadeiro Pontiroli e ao Montenegro. Todos os vereadores já estão convidados a estarem conosco aqui no dia 29. É um avanço, é algo simbólico, Gilvan, mas que valoriza
a contribuição da base aérea para o desenvolvimento da cidade de Guarulhos, valoriza as Forças Armadas do Brasil, no caso a Força Aérea, como uma força do Estado brasileiro, e essa Câmara Municipal demonstra grandeza ao entrar em temas como esse, que muitas vezes é simbólico, não é valorizado, mas aqui a Câmara Municipal de Guarulhos valoriza a base aérea, valoriza o seu comando, valoriza todos os pais. Então, mais uma vez, muito obrigado, e essa homenagem, vereador Gilvan Passo, é muito merecida. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns aí pelas palavras. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Pastor Adalberto, pelo artigo 151. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, todos os que assistem nessa tarde. Eu quero aqui hoje também, hoje dia 15 de outubro, uma data especial, que é o dia do professor. E ser professor vai, além de ensinar, é inspirar, é transformar, é pensar no futuro, é semear para o futuro. Eu sei que hoje é um grande desafio hoje ser professor aqui no nosso país. Eu tive o privilégio de fazer um estágio, vereador Josival, e eu vi naquela época o que os professores enfrentam numa sala de aula, o desrespeito que alguns alunos têm com essa classe que tem se dedicado a sua vida a ensinar, a transformar vidas. Então não pode deixar de vir aqui hoje parabenizar a todos vocês. Vocês são guerreiros, vocês amam o que fazem, então que Deus continue abençoando vocês, inspirando cada dia mais vocês a se dedicar naquilo que fazem. Com certeza, você que é professor já formou muitas pessoas e vão formar mais ainda. Se estamos aqui hoje é porque um dia tivemos um professor, tivemos um bom professor. Então eu louvo a Deus e agradeço pelos professores que eu já tive. Então, que nesse dia Deus te abençoe e parabéns pelo seu dia, um dia especial. Obrigado, estamos juntos. Obrigado, vereador. Vereador Mineiro? Mineiro da JM. Vossa Excelência vai falar pelo artigo 151, vereador? Pelo 151, presidente. Com a palavra, vereador Mineiro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, os que assistem pela rede social. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui. Agradecer ao meu partido, PSD. Agradecer à vereadora Karina Soltur por conceder a confiança de eu estar aqui hoje. E parabenizar, em nome da minha esposa, que é professora, a todos os professores da rede estadual, municipal e federal. Todos os professores, né? Onde a pessoa aprende a andar, aprende o início da vida, aprende com o professor. Minhas cunhadas, minha esposa são professores. Eu quero agradecer a todos os professores e saudar todos os professores. E a cidade de Guarulhos, em nome do prefeito Lucas Sanches, que ocupa o 67% de aprovação. Parabéns, prefeito Lucas Sanches, parabéns mesmo. E Guarulhos Vida Nova. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Mineiro. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Justificar a ausência do vereador Maurício Segantini, por motivos particulares. Obrigado, mas já tinha sido justificado, mas é isso. O vereador Geleia já tinha justificado, mas registrado. Item 10º, senhor secretário, para a leitura. Item 10º, primeira discussão e votação do projeto de lei 590 de 2023. Dispõe sobre a regulamentação da jornada de trabalho em regime de revezamento e plantão dos membros da Guarda Civil Municipal. Autoria dos vereadores Rafa Marques e Ticiano. Em discussão, em encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores, Vossa Excelência vai encaminhar? Vai encaminhar, senhor presidente, bem rápido. Para encaminhar, vereador Rafa Marques. Senhor presidente, boa tarde, parabéns pela condução dos trabalhos, demais vereadores, público que nos acompanha. Serei breve aqui na minha fala para otimizar os trabalhos. Esse projeto de autoria deste vereador
em parceria aqui com o vereador Ticiano, que está licenciado, ele trata-se basicamente de uma regulamentação de algo que já nós GCMs, já utilizamos, que é a nossa regulamentação da folga do 12/36. Porém, nossa folga hoje ela é regulamentada por um acordo coletivo firmado lá na época, onde nós, servidores da GCM, éramos seletistas. O projeto, ele busca trazer o quê? Mais robustez, mais uma norma jurídica, uma norma legislativa, reforçando esse compromisso da administração pública com os servidores GCMs, garantindo o gozo das suas folgas. Eu espero que esse projeto, a gente consiga a votação aqui, consiga os votos favoráveis para a primeira e para a segunda votação. Porque este é mais um momento, mais um esforço da nossa política de valorização dos nossos servidores, nossos policiais municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Romildo Santos, vereador Geleia Protetor, vereador Delegado Mesquita. Oi, italiano de segunda. Eu votei? Não, eu vi no Instagram do seminal. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pelo apoio, por mais essa sessão, ao público que participou aqui. Deus abençoe e um bom descanso a todos. Bom, encerrada, portanto, aqui então mais uma sessão ordinária, e antes de passar para você aqui o resumo das votações, eu estou aqui com o vereador Alemão do Transporte do meu lado. O vereador subiu aqui à tribuna hoje e trouxe algumas informações novas, né, sobre a questão da cobrança ou não do pedágio Free Flow aqui no trecho de Guarulhos. Vereador, muito obrigado por falar com a gente, estamos ao vivo, eu queria que você repetisse um pouquinho das informações que você trouxe para a gente poder discutir aqui. Sim, estive lá em Brasília, né, uma agenda com o deputado Alencar Santana. E ali, dentro dessa agenda, fizemos uma ligação para um representante da NTT, o Aníbal, e o mesmo fizemos duas cobranças específicas. Uma sobre a abertura do acesso ali no Jardim Álamo, quilômetro 207, porque ali é um ponto que está criando um grande congestionamento na região, por consequência desse fechamento desse acesso. E ele se comprometeu de que iria fazer um estudo novamente, porque a gente ficou de passar também para eles todas as informações de trânsito realmente, o gargalo que está acontecendo ali. E uma outra informação também muito importante que nós cobramos foi acerca da questão da multa, porque se o usuário, porventura, não pagar o pedágio do Free Flow,
ele vai ser multado, né, em R$ 195 e 5 pontos na habilitação. Então ali nós questionamos porque nós entendemos que o Fli-Flo ele é livre, então ele não está tendo evasão do pedágio, então ele não pode ser penalizado. E por 2 vezes, porque além da multa, também por pontuação na habilitação. Então eles vão fazer um diálogo com o pessoal do trânsito, do Ministério do Transportes, para ver uma possibilidade desta cobrança do pedágio vir no documento do veículo ou através de uma bandeira, de cartão de crédito, Visa, alguma coisa nesse sentido. Eles estão dialogando para que a cobrança do pedágio venha de alguma forma para que o usuário não seja penalizado por multa caso ele não consiga acessar o aplicativo da Motiva ou caso ele não tenha uma tag para poder pagar essa cobrança do pedágio e isso não seja como evasão, para que ele não seja penalizado. Que além de tudo, o usuário que tem que ir atrás, né? E parece que tudo isso também tem um prazo, né? Vocês discutiram a questão de um prazo de 6 meses, não sei se para a cobrança da tarifa ou para essas questões que o senhor levantou aí. Perfeitamente. Está num período de adaptação, eles vão ficar dando informações que já está tendo a cobrança. Na verdade, desculpa, não está tendo a cobrança, está na adaptação. Então, nesse período, não vai haver a cobrança. É um período de informação, mas que já está em teste o pedágio Fli-Flo na Dutra. Mas então o prazo para ver a cobrança mesmo são 6 meses, é isso? Após 6 meses. Já vai se iniciar a implantação da cobrança, porém, como é teste, não vai ter a cobrança. Informações. E do que o senhor teve de informação, não existe nenhuma possibilidade de não haver cobrança, vai haver? Olha, a ANTT ela não reconhece porque isso está em contrato, foi um dos motivos que fez com que a empresa fizesse o investimento necessário na infraestrutura, vários trechos da rodovia. Então eles entendem que isso afetaria a empresa por eles ter tido um estudo de arrecadação. Nós somos contrários, inclusive eu deixei claro que nós vamos entrar com ação para que os moradores de Guarulhos não venham a ser penalizados por essa cobrança, mas a gente sabe que não depende só da gente. Então, a partir do momento que terminar essa fase de testes e começar de fato a cobrança, nós vamos entrar com uma ação civil pública para que os moradores de Guarulhos, veículos com placa de Guarulhos, não sejam penalizados com a cobrança. E aí vai depender da justiça. Obrigado pelas informações, vereador. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Valeu. Este, portanto, o vereador Alemão do Transporte que falou aqui com a gente. Vou passar então agora para você um resumo do que foi votado aqui. Mais uma vez a pauta foi completamente limpa, começando aqui pela ordem do dia, em que tínhamos 10 itens, todos aqui aprovados, 7 deles já estavam aqui em segunda discussão e votação, eles já vão lá então para análise do prefeito, 4 eram da própria prefeitura, né? Inclusive aquele do SS no aeroporto que a gente falou aqui bastante, e um projeto aqui foi aprovado em primeira discussão e votação, foi o último que você viu aqui, o vereador Rafa Marques vindo também falar, de autoria dele, o projeto do vereador Tiziano também do PSD, que hoje está licenciado, está na Secretaria de Esportes do município, um projeto que regulamenta aqui a jornada de trabalho em regime de revezamento e plantão dos membros da Guarda Civil Municipal, um projeto bastante importante para a categoria. Portanto, também foram aqui deliberadas e aprovadas 2 concessões da honraria da medalha 8 de dezembro. Então, este é o resumo da pauta da ordem do dia, e no grande expediente eram 15 itens, 5 requerimentos, 10 projetos, tudo deliberadinho, pauta zerada. Convido você a continuar agora na nossa programação. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.